Razão e emoção. Ensina-nos Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, no livro O Consolador, que razão e emoção, sabedoria e fraternidade são as duas asas através das quais nos alçaremos ao reino dos céus. Bela imagem, né? Apesar disso, ou justamente por isso, é que pessoas, coletividades, culturas que desenvolveram muito uma asa não conseguem voar. E são chamadas essas pessoas e essas culturas a desenvolverem as suas outras asas. Não foi à toa que os povos mais inteligentes da Terra foram chamados a trabalhos perante o mundo e caíram fragorosamente. Alguns deles, outros desenvolveram bem, aparentemente, suas funções. Em A Caminho da Luz, nós vemos que os egípcios foram exilados de outros planetas, mas estavam entre os exilados mais disponíveis, mais capazes. Precisaram ficar poucos milênios na Terra e já puderam retornar ao seu planeta de origem. Outros estão na Terra até hoje. Talvez 7.000, 8.000, 10.000 anos depois. É interessante perceber a evolução humana como o domínio dessas duas ferramentas fundamentais, apoiando-se umas nas outras, fortalecendo-se umas com as outras, como as duas asas de Emmanuel. Aqui em Paulo, em Carta aos Romanos, capítulo 11, versículos de 11 e 12, nós vemos uma observação que nos sugere esses estudos. Diz Paulo assim: digo, pois, porventura os judeus tropeçaram para que caíssem? Será que os judeus caíram de propósito? De modo nenhum, responde Paulo. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, ao sacrifício. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Sim, é verdade que a falência dos judeus, a incapacidade deles acolherem o amor como doutrina, o seu papel de solidariedade perante todas as nações, eles eram extremamente estratégicos. Pelas sucessivas diásporas, os judeus estavam no mundo todo. Tinham lugares estratégicos no mundo todo. Se eles se convertessem, o trabalho da disseminação da Boa Nova seria maravilhoso. Porque eram ricos, porque eram poderosos, porque eram disseminados. Jesus nos conta a respeito disso na parábola do festim das bodas, que houve um rei que preparou longamente e cuidadosamente o casamento de seu filho, e quando estava tudo preparado, mandou seus servos a convidar aqueles que estavam previamente avisados. Porém, os convidados
não apenas não aceitaram os convites, como ainda maltrataram e mataram os servos. O rei ficou muito irado, mandou outros servos que os vingassem e puniu os agressores e os assassinos. E mandou que os servos fossem aos caminhos e chamassem aqueles que fossem encontrados. Não os parados, mas os que estivessem no caminho, nos caminhos. Significativo, não é? Sim, a mensagem veio aos povos mais lúcidos, mais intelectualmente preparados do seu tempo. Primeiro aos judeus, depois aos franceses com Allan Kardec, quem sabe depois aos alemães também, não é? E o que fizeram eles do mandato, da oportunidade? Falharam em grande parte, ainda que alguns deles, como o próprio Paulo de Tarso, tenham se readequado e realizado excelente trabalho. Paulo, a maioria dos discípulos, o próprio Jesus era judeu, Kardec era francês. Mas com a falência como povos, como mostra no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a árvore do Evangelho foi transplantada da Europa para a América do Sul. Hoje somos nós, os brasileiros, que temos essa árvore. Certamente não estamos entre os povos mais inteligentes do planeta, mais intelectualmente capacitados, mas certamente estamos entre os com maior inteligência emocional, os povos mais generosos e fraternos do planeta. Entre eles estamos os brasileiros. E também, como judeus, estamos disseminados no mundo todo, há brasileiros por toda parte. Que será do Evangelho? Que será do mundo? Que será do Brasil nessa movimentação toda? Se nós conseguirmos equilibrar a nossa boa vontade, a nossa disposição emocional, equilibrando-a com estudo, com reflexão, com filosofia, teremos as duas asas para levar longe as sementes da árvore do Evangelho. Prepare-se, fortaleça a sua fé, dê bases sólidas para a sua fraternidade. Jesus nos espera. Um grande abraço, até a próxima.